queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, no capítulo 4, que trata do inferno, e estamos no item 10. Esta é a quinta parte do item 10, e ainda não será a última. Nós estamos contando uma história que nos foi contada por Fénelon, na sua obra Telêmaco. Telêmaco faz uma narração do inferno pagão, onde os tormentos são individualizados, ou seja, os tormentos são de acordo com o que cada criatura fez de mal no mundo. E hoje vamos continuar, agora já diante de novos personagens que Telêmaco vai encontrar no inferno. Começamos no parágrafo que diz: Enfim, Telêmaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. Até os reis têm limite no seu poder. De um lado, uma fúria vingativa. A fúria, já vimos aqui ontem, né, são aquelas entidades, aquelas personagens da mitologia grega que perturbam as mentes, ok? Então, de um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Ou seja, ela tinha prazer em perturbar, não é? Mostrando a disformidade de seus vícios. Aí, eles viam nesse espelho e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores. Quando o poder sobe a cabeça, e não é difícil na posição de um rei do mundo, de uma rainha, não é? Quanto maior o poder, maior pode ser a ilusão em que a pessoa se deixa envolver, não é? Se ela estiver distraída ou desviada do bem. Sua dureza para com os homens, quando foram rei e rainha ali no caso, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sim. Os governantes estão para proporcionar o bem-estar de seu povo. Sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, que alimentam as ilusões desses pseudo-poderosos. Sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu fausto, ou seja, seus luxos, e sua excessiva magnificência, ou seja, se botando lá no alto do trono, não era para isso tudo, não é? Fundados sobre as ruínas dos povos. Então, muitas vezes é isso, um reino se fazia em cima das ruínas de outros povos conquistados. Sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue de seus cidadãos. Enfim, a sua crueldade, que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem, esse rei e essa rainha, sem cessar nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos do que não é a quimera vencida por Belerofonte, outros personagens da mitologia grega.
nem a Hidra de Lerna, abatida por Hércules. A Hidra é aquela que tinha aquelas serpentezinhas na cabeça, que toda vez que um homem olhava para elas, ele se transformava numa estátua de pedra. Não é? Mas isso foi um Deus que fez isso com ela. O Deus do Olimpo. Eles faziam umas coisas assim de vez em quando. Tudo isso na mitologia grega, ok? Assim. Nem o próprio Cérbero, embora vomite de suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Cérbero é aquele cão grande com 3 cabeças, um monstro. Ao mesmo tempo, também da mitologia grega. Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia com insulto todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante a sua vida, ou seja, as ilusões com as quais se locupletaram, se alimentaram na sua ilusão desvairada, de que eram os todo-poderosos, né? Lisonjeadores lhes deram durante a vida e lhes apresentavam um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara, né? Muito poderosos, não é? A oposição dessas duas pinturas, eles desfigurados pelos vícios, não é? E a outra que os pintava como os outros diziam que eles eram quando eram bajulados. A oposição dessas duas pinturas tão contrárias era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles, então eram mais de um rei e mais de uma rainha, não é? Eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante a vida, porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores de seu tempo. Existe um ditado muito bom que diz: quanto maior a altura, maior a queda. E continua Telêmaco a contar. São ouvidos gemerem nessas profundas trevas, onde não podem ver senão os insultos e as zombarias que têm que sofrer. Não tem nada em seu redor que não os repilam, não causem asco a eles, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi-los. No Tártaro, lá no inferno grego, estão entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhes fazem sentir, por sua vez, uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abrandar seu cativeiro. Lembrando que tanto o inferno pagão quanto cristão é para todo, sempre, toda a eternidade. Cristão, aqui leia-se católico, ok? Brandar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos, tornados seus tiranos impiedosos, como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de Cíclopes. Cíclopes era aquela criatura, não é? Aquele gigante com um olho só na testa, um olho assim no meio. Aqui entre os 2 olhos, na verdade, apenas um olho, não tinham 2 olhos. E eles forjavam, não é? No ferro, as armas, isto tudo. Então, na bigorna. A bigorna é onde se malha o ferro.
Então, como uma bigorna está sob os golpes das marteladas de Cíclopes, quando Vulcano os insta, os leva a trabalharem nas fornalhas ardentes do Monte Etna. O Monte Etna é um vulcão na Itália. Lembrando que dentro dessa mitologia era assim que era dito. E Vulcano é o senhor, não é? O senhor desses lugares tenebrosos. Ali Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra ronda esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror, não mais do que a sua própria natureza. Não tem necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Vêm-nas sem cessar, em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como fantasmas horríveis e os perseguem, os seus crimes, não é? Para elas se protegerem, essas pessoas, não é? Essas pessoas que estão lá, que são espíritos, não é? Esses antigos reis e rainhas, para elas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou de seus corpos. No desespero que estão, chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo sentimento e todo conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los, a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue, mas estão destinados à vingança que destila sobre eles gota a gota e que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Vem-na, a verdade, e não tem olhos senão para vê-la se erguer contra eles. Sua visão da verdade, os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela, a verdade, é como um raio, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes até o fundo de suas entranhas. Forte, não? Isso é mitologia, mas é claro que aí nós temos o que Kardec não está trazendo isto à toa, não é? O que pode uma consciência culpada se atormentar? E outros que se valem da culpa para atormentar outros nas zonas trevosas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre a sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deve ser inseparável da realeza. O trabalho aliviaria os povos, e este deveria ser algo que é inseparável da realeza, ou seja, a realeza deve servir ao bem-estar dos povos. E, em pleno século XXI, todos os governantes dos países do planeta devem servir ao bem-estar de seus povos. Perdoe. Muito bem, vamos parar por aqui. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 Minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.